Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Enquanto os irmãos procuram o texto, recebam a minha saudação, a minha alegre palavra de saudação, por poder revê-los mais uma vez. Deus tem sido muito bom, generoso para conosco, e mais uma vez aqui estamos juntos, celebrando e adorando o Senhor, o Deus de nossas vidas. Isso é muito bom. O texto que está projetado é o versículo 15 e o versículo 16. Eu vou recomendar àqueles que têm Bíblia, que deixem aberto no capítulo 9. Nós vamos voltar a esse texto e ler outras porções, mas nesse momento nós vamos nos ater apenas nesses dois versículos que diz: mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa é a palavra que Deus fala a Ananias a respeito do apóstolo Paulo. E antes de mais nada, vamos colocar alguns pingos nos is. Alguns tendem a dizer que da mesma forma que Deus mudou o nome de Sara e de Abraão, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso é um equívoco. Saulo é Saul. E Paulo é a forma grega de Saul. Então, às vezes, a gente confunde as coisas e quer espiritualizar tudo. Mas a derivação é essa, é igual Pedro. Pedro é Simão em hebraico, mas é Pedro em grego. E às vezes nós vamos espiritualizando muitas coisas. O bicho papão, que perseguia a igreja cristã no seu nascedouro, o mais terrível deles era Paulo, ou Saulo. Esse homem, com o seu zelo, com a sua determinação de purificar o judaísmo dessa seita que estava crescendo em todo Israel e fora dele, fazia com um profundo zelo e desejava extirpar a causa de Cristo da face da terra. E Paulo sai da cidade de Jerusalém com uma carta, com autorização de ir na sinagoga lá em Damasco. Sim, Damasco, essa cidade que está sendo atacada pelo ISIS, que está sofrendo assolações. E Paulo vai. E neste caminho para Damasco, o capítulo 9 no início diz que Paulo tem um encontro com Jesus. E eu creio que aquele hino que nós cantamos há pouco tem tudo a ver com o que Paulo experimentou. Um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar, sozinho já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, guiou os meus passos. Esse homem ouve Jesus perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem faz mal à igreja, faz mal a Jesus. Paulo, em momento algum, saiu atrás da pessoa de Jesus para, de alguma forma, fazer-lhe mal. Mas, ao fazer mal à igreja, estava fazendo mal a Jesus. E Jesus diz: por que me persegues? Jesus poderia muito bem ter dito: por que persegues a minha igreja? Mas ele afirma que Paulo estava perseguindo a ele. Paulo fica cego, é conduzido a Damasco e fica numa rua chamada Direita. No terceiro dia, esse homem está orando e Deus fala com Ananias, um servo dele, um crente dele, que morava em Damasco. E tem hora que Deus fala umas coisas que a gente não acredita, porque a gente diz: Deus não faz sentido.
Deus tem alguma coisa errada. E nós corremos o grande erro de querer ensinar a Deus o que Ele deve dizer, o que Ele deve fazer. Porque nós somos doutores, nós sabemos o que é melhor para nós sabemos qual a rota a percorrer, e há um equívoco no que Deus fala com esse homem através de uma visão. Ele não está dormindo. Visão é diferente de sonho. Sonho que Deus fala é quando você dorme, você tem uma revelação, Ele falando com você dormindo. Visão, você está acordado e vê o anjo, ou Jesus, ou a glória de Deus. E ele tem uma visão, o texto bíblico diz que ele tem uma visão, e nessa visão, Jesus diz, vai, encontra este homem que está na rua direita, entra lá, fala com ele, porque ele é um instrumento de Deus para mim. Ele vai fazer a obra de anunciar a minha palavra aos gentios, aos reis. Ele é muito importante e vai sofrer por minha causa. Ele que tanto fez muitos sofrerem, muitos morrerem. Estevão foi assassinado com autorização e presença do apóstolo Paulo. Quando mataram Estevão, as suas roupas foram colocadas aos pés do apóstolo Paulo. Antes, o perseguidor da igreja. E isso o incomodava muito depois da sua conversão, e repetidamente ele dizia, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Mas Deus transformou esse homem, Deus transformou a vida desse homem. Houve uma regeneração, uma conversão autêntica, genuína, verdadeira. Eu falava disso hoje na escola dominical, na classe de batismo, sobre os sinais da verdadeira conversão. O que Deus faz dentro de nós? O que muda na nossa vida? Quais são os sinalizadores de que Deus começou uma obra dentro de mim? E não só na minha mente, na minha forma de pensar e de entender as coisas, mas dentro de mim. E é interessante que esse Ananias contra-argumenta com Deus. Era mais ou menos assim: ô Deus, o Senhor não foi informado pelos anjos, não? Esse homem tem matado pessoas, tem prendido pessoas em Jerusalém, nas cidades adjacentes, e veio para cá com uma carta. Nós já estávamos esperando, passaram um zap lá de Jerusalém para mim, está em todos os grupos, o senhor não leu isso? E é interessante a reação de Ananias, que talvez é a minha e a sua reação, quando a gente encontra pessoas que lá no coração da gente, a gente classifica como possível convertido, talvez convertido, nunca será convertido. A gente cria categorias de possibilidades. E Paulo para Ananias está na categoria de impossível se converter. E aí que está um grande problema, porque muitas vezes você vai investir, orar, evangelizar aqueles que você diz assim, falta só um pouquinho, ele é quase crente, às vezes diz, ele é crente e não sabe. Mas aquelas situações difíceis, entre aspas, aqueles casos cabulosos, o sujeito é encardido do pecado, eu não vou nem lá, não falo nem para ele, não tem jeito, não tem como, olha como essa pessoa vive. E pode ser mais fácil do que aquele que é quase, aquele que está quase chegando. Ananias pensava que Paulo estava enganando os cristãos, que Ananias era um caso, que Paulo era um caso perdido. E é preciso que no versículo 15, 16, Ananias ouça de Deus a palavra, a ordem, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. O que eu vou fazer na vida deste homem é algo assombroso. O que esse homem vai trabalhar para mim vai ser algo maravilhoso.
E Ananias, queridos, é convencido por Deus. Deus demora muito, aliás, deixa eu formular melhor. Nós demoramos muito de admitir que Deus está certo. Deus tem tido muita paciência conosco. Ele tem dito, tem sinalizado, e a gente, feito mula, tem resistido o comando. Mas Ananias, depois de colocar a sua dúvida, o seu medo, o seu receio, resolve acreditar em Deus. E nós precisamos usar esse recurso, acreditar em Deus, a despeito da sinalização das circunstâncias. Apesar de nada ser favorável, parecer que vai mudar, acredite. Senão você vai viver, não pela fé, mas pela sua razão, pela sua lógica. E fé não é lógica. Fé é uma atitude resoluta de acreditar naquilo que é impossível aos homens, mas possível a Deus. Jesus diz claramente isso, o que é impossível aos homens é possível a Deus. O anjo falou isso para Maria. Então, se nós formos crer naquilo que é possível, nós não somos crentes. O crente crê no impossível, no improvável, naquilo que é humanamente impossível, ele pode acreditar se Deus diz que vai fazer. Esse homem se apresenta para Paulo, ele entra na casa onde Paulo está, e a primeira coisa que ele faz, e eu fico emocionado, é de chegar para Paulo, no versículo 17, você está com sua Bíblia aberta? Se você puder, eu queria ler com vocês. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, meu irmão, pensa na situação. Primeira vez que você encontra aquele que estava perseguindo a igreja, mas Deus disse que ele era um irmão, que ele era um convertido, que ele havia nascido de novo. Ele vem e afirma e diz, irmão Saulo, seu irmão está aqui para orar por você. Aqui é uma lição extraordinária, nós precisamos ser mais irmãos. Nós precisamos ser mais irmãos uns dos outros. O cuidado, o interesse, dar importância, chegar junto, chegar perto, se identificar. O nosso relacionamento não pode ser só social. O nosso relacionamento é espiritual, por isso que nós nos chamamos de irmãos. Irmãos por quê? Porque partilhamos o mesmo Pai, e porque temos Jesus como nosso irmão. Ora, fazemos parte da família de Deus, foi isso que lemos em Efésios capítulo 2, versículo 19, sois da família de Deus. Isso não é apenas um meio de tratamento formal para se dizer na igreja, antes é para ser vivido e relacionável. Meu irmão, e eu tenho a impressão que Ananias falou do fundo do seu coração. Havia uma fé de que Deus transformara a vida daquele homem, como também havia transformado a vida de Ananias. E aqui existe algo interessante, na família de Deus, quem escolhe os meus irmãos, não somos nós, mas é Deus. Olha para o seu lado aí, quem está do seu lado? Quem está do outro lado? Do outro lado agora. Pode ser que você esteja dizendo assim, Senhor, eu agradeço por essa pessoa que está do meu lado. Ou talvez, Senhor, por que essa pessoa está do meu lado? Mas você não pode escolher. Quem escolhe é Deus. E a gente cresce aprendendo a relacionar. Daqui a pouco eu vou chegar nisso aqui. Havia uma dúvida no coração de Ananias. Será que Paulo de fato se convertera? Ou era um estratagema, um engodo, uma falácia para trazer o mal à igreja? Ananias de alguma forma tinha uma lógica nessas questões e nessa dúvida que ele
abrigava no seu coração. E Paulo, depois daquela oração, sai dali, além de ver com os olhos carnais, ele passa a ver com os olhos espirituais. O encontro dele com Jesus no caminho de Damasco tinha sido um encontro transformador. O encontro foi com Jesus. E eu vou me repetir um pouco. No domingo passado, eu falei sobre o perigo de você vir à igreja e não vir a Cristo. Sim, é possível vir à igreja, ter contato com a religião, contato com a denominação e não ter ido a Cristo. A palavra de Jesus em Mateus 11, 28 é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, aliviarei vocês da culpa, do pecado, daquilo que aporta e ocupa o seu coração. Nicodemos teve que ouvir uma afirmação chocante. Aquele homem religioso, destacado na sua sociedade, estou me referindo a João capítulo 3, a conversa que Jesus teve com Nicodemos, e ali, no meio da conversa, Jesus vem com uma frase chocante. Ele diz: você tem que nascer de novo. Você está na religião, mas não encontrou Jesus. E aquele homem descobre que precisava ter um pacto, uma aliança, uma entrega de vida a Jesus. Paulo agora tinha que, de alguma forma, sinalizar que ele havia nascido de novo, que ele tinha sido convertido, que não apenas a sua mente tinha sido alcançada, mas o seu coração, as suas ações. E como é que eu posso olhar para esse texto e ver alguns sinais determinantes, sinalizadores, de que algo profundo interno, de dentro para fora, havia acontecido na vida do apóstolo Paulo? Eu vou andar com vocês e descobrir algumas coisas. Primeira coisa, a sede de Deus, a vontade de estar com Deus e falar com Deus, aumentou, potencializou no coração desse homem. Esse homem queria estar na presença de Jesus. E quais são basicamente os dois recursos que você tem para estar na presença de Jesus? A oração e o louvor. Normalmente no louvor você canta a respeito do que Ele é e do que Ele faz na sua vida. E na oração, além de você falar do que Ele é, da importância que Ele é na sua vida, você também coloca as suas necessidades. A oração é um meio de comunicação. O louvor é uma forma de expressão da nossa dependência. Quando você louva, quando você ora, você tem sede de Deus. Você quer estar em comunhão com Deus. Quando a oração some, quando o louvor cessa, a fome e a sede de Deus sumiu. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me porei perante a face de Deus? O Salmo 27 diz: buscar a minha presença, e a resposta do salmista é: sim, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, sede de Deus. No momento que Deus está falando com Ananias a respeito do apóstolo Paulo, no versículo 11, você está com sua Bíblia aberta? No versículo 11 é dito: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Sabe quem está dizendo isso? Não é um anjo, é Deus. Ele está orando. Deus estava vendo e ouvindo a oração que Paulo estava fazendo. Não tem sinalizador maior do que alguém que se converteu de verdade, do que esse desejo da oração, e Deus é quem dá o testemunho. Ananias, vá lá, você vai encontrar um homem transformado, um homem orando. Ele está orando. Poderia ter dito: ele está num quartinho tal, ali no lado direito da casa, você vai entrar. Não, ele está lá muito aflito, ele está cego, é o sinal. Você vai chegar, ele vai estar assim.
Mas Deus prefere dizer, quando você chegar lá, você vai ver, Ele vai estar orando. Na oração, encontra o quê, Bruno? Cantamos? Encontro calma. Na oração, encontro paz. Falar com Deus faz bem à alma. Orar a Deus me satisfaz. Quem já descobriu o papel e a importância da oração para você falar dos seus prazeres e pesares, das suas conquistas, dos seus medos, de estar ali falando da alegria de andar com Ele, vai descobrir que enquanto você ora, você ouve a Deus e é transformado por Deus enquanto se ora. O primeiro sinal que eu vejo que esse homem traz, de que ele havia se convertido profundamente, era o desejo de estar com Deus, era o desejo de estar orando, era o desejo de estar em comunhão com Ele. O sinal do novo nascimento na vida do apóstolo Paulo começa com a oração. Depois, no versículo 17, no final do versículo, quando Ananias ora por esse homem é cheio do Espírito Santo. Quando ele recebe a oração, Deus enche Paulo do seu Espírito Santo. É uma figura de linguagem. O Martin Lloyd Jones, no seu livro Comentando Efésios, é uma série de 6 livros, ele diz assim, toda figura de linguagem, ela quer ensinar algo, mas nós não podemos pegar ao pé da letra a figura da linguagem. Por exemplo, quando eu penso em ser cheio do Espírito, eu penso em meio tanque, um terço do Espírito, ou tanque cheio do Espírito. Como se o Espírito Santo fosse líquido. Ele não é líquido, ele é pessoa. A ideia da metáfora é dizer que eu tenho que ser pleno, completamente tomado, direcionado por Ele. Quando o Espírito Santo não me enche, quem domina é o meu eu, quem domina é a minha vontade, quem domina é a minha carne. Ser cheio do Espírito é estar completamente direcionado por Ele, guiado por Ele. É esse termo que aparece em Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8, 9. É quando a nossa vida passa a ser dirigida, não pelo que eu quero, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Quando o meu coração é cheio de inspirações diferentes e novas, de Deus, do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18, Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos. E ele vai dando uma série de ações e de coisas que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito. É dar lugar ao Espírito Santo de Deus na minha vida para que Ele me guie e me controle e me satisfaça espiritualmente. Esse é o segundo sinal de que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, de que ele havia de fato se convertido, de fato nascido de novo. O Espírito Santo dirigia a sua vida, o Espírito Santo coordenava os seus passos, o Espírito Santo dava ambições e desejos espirituais. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Quando lá em Atos capítulo 7, que fala de Estevão, uma das qualidades de Estevão era que ele era cheio do Espírito Santo. Você olhava para a vida daquele homem, ele tinha defeitos, mas ele tinha virtudes, e essas virtudes eram obras do Espírito Santo na vida daquele homem. Então, quando Deus nos enche, nós somos inspirados. A nossa vontade de querer mais de Deus aumenta. O nosso apetite por coisas santas e boas aumenta. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E diz aqui, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente.
Aí vem um terceiro sinal que para mim é contundente, é marcante, que mostra claramente que aquele homem não estava brincando de ser crente, ele estava sendo crente verdadeiro, autêntico. E diz, imediatamente versículo, Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. O batismo salva? Não, o batismo não salva. Nós temos uma compreensão do batismo como um sinal de uma obra que Deus fez em nós. O sinal de uma aliança que Deus faz com pessoas, ou adultas ou crianças. É um símbolo. O batismo não garante salvação a ninguém. O que garante salvação é a fé, é o arrependimento sincero. É o encontro, a entrega de vida a Jesus. É isso. O próprio ladrão da cruz não teve tempo para ser batizado, mas se tivesse, seria. Quem tem compromisso com Jesus, assume compromisso com Ele e não tem medo do compromisso que assume. O batismo é um compromisso. Tem muita gente, muitas pessoas que vêm para a igreja e estão igual aquelas pessoas do mundo. Eu não me caso, porque se eu casar no papel, na igreja, fica um negócio formal, então não quero isso. Não, eu venho aqui na igreja, não quero batizar, não quero nada formal. Pois Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os. O que você não quer é o que Jesus quer. Jesus não fica com ninguém, esse negócio não quer nada formal. Jesus casa. Jesus não fica com ninguém. A aliança, o batismo, é uma atitude formal de Jesus, de dizer assim, eu tenho compromisso com Ele. Eu assumi compromisso. Um sinal de conversão é quando a gente assume compromisso com Jesus. Quem não assume compromissos com Jesus, querido, nem com o trabalho dele, nem com ele, questione se você de fato passou pelo novo nascimento. Questione se você se converteu de fato. Ou se você é apenas um membro desse auditório que ouve a palavra de Deus domingo a domingo. Eu vejo que assumir compromissos é uma marca clara de que você ama a Deus, que você é grato a Deus e que você quer viver para a glória dele. Que você quer honrar aquele que te honrou morrendo na cruz por você. Quando ele se levanta e é batizado, ele diz assim, eu afirmo que Jesus é meu Senhor e Salvador e aceito o símbolo da minha aliança. Os casais, quando casam, trocam aliança de ouro. O batismo é esse sinal da aliança, do compromisso de confessar Jesus como Senhor de nossas vidas. Por isso que nós começamos, desde domingo passado, a classe de batismo para dar uma base para aqueles que querem ser batizados. Outro sinal de alguém que nasceu de novo, que se converteu verdadeiramente. Se você olhar no versículo 19, você vai ver algo extraordinário. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era Filho de Deus. Logo, passou vários dias com os discípulos em Damasco. Preste atenção. Quem quer o noivo, tem que querer a noiva. Aí eu vou detalhar isso melhor. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, que a igreja, nós, as pessoas, somos a noiva dele, que ele vem buscar. E que ele amou, e porque amou, deu a vida pela igreja. É uma figura de linguagem. Aí nós aqui chegamos assim, não, eu quero Jesus. Conviver, relacionar, é muito difícil, sai muita faísca, fulano de tal é falsa, aquele é mal educado. Eu não quero conviver com ninguém, eu quero conviver com Jesus. Olha,
A verdadeira conversão me faz querer ter comunhão com os meus irmãos. Mesmo que ele seja um irmão chato, mas eu quero conviver com ele, porque eu preciso dele. Não foi um anjo que apareceu ali na casa de Judas, na rua direita, foi um irmão. Foi Ananias que vai lá e estende a mão e diz, meu irmão, e o abençoa. Porque a igreja é isso, nós precisamos uns dos outros. Paulo vai dizer em Romanos 12, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, não podemos romper, rasgar a carne do corpo. Nós estamos ali. E você sabe que igreja é um local que você vai ser aperfeiçoado na sua paciência, na sua longanimidade, no seu amor, na capacidade de perdoar, de reinvestir, porque é um lugar de pessoas imperfeitas, começando por mim. Tem um pastor amigo meu que ele prega muito bem, ele é uma pessoa profunda nas escrituras e ele prega muito bem. E ele prega fora, né? As pessoas dizem, pastor, como é a sua igreja? A sua igreja deve ser uma igreja abençoada. A sua igreja deve ter pessoas maravilhosas. Ele diz, minha irmã, a minha igreja é igual à igreja do Novo Testamento. Tem gente fofoqueira, tem gente que acha que é juiz de todo mundo, tem gente que não quer nada, e tem gente que quer tudo, que ama a Deus. É uma mistura. E Deus quer que a gente resolva os nossos problemas aqui dentro, como uma família. Nós precisamos, me repito mais uma vez, nós precisamos ser mais irmãos. Tem muita gente que não quer mais relacionamentos, que não quer mais compartilhar a comunhão. De Atos capítulo 2, a gente fala tanto da igreja primitiva, do poder da igreja primitiva, mas antes do poder da igreja primitiva, havia a comunhão da igreja primitiva, que partia o pão de casa em casa, que gostava de estar junto, unânimes nas orações. Se a gente não gosta de estar junto, tem alguma coisa errada conosco. Eu lembro que quando eu me converti, eu gostava de orar, ler a Bíblia e ir para a igreja. Isso era em mim, quando eu era adolescente, isso eu gostava muito. Eu vejo que nós precisamos trabalhar mais nisso. Por que você não perdoa? Por que você não vai, segundo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, por que você não sofre o dano? Por que você tem sempre que sair por cima e ter razão? São questões que nós precisamos pensar. Para ser irmão, um sinal de que alguém se converteu e que a gente gosta de viver com os irmãos. Alguns querem aquela religião horizontal, eu e Deus. Aí pensam que podem ser crente em casa. Não conseguirão, viverão a vida pela metade, rasa. Jesus não fez a igreja para poucas pessoas virem. Ele diz, em Mateus 16, a minha igreja. Pedro vai dizer, a igreja que ele comprou com seu sangue. Aí você diz, não, ele comprou, ele amou meu irmão aqui do meu lado, mas eu não quero nada com esse irmão do meu lado. Você se acha muito bom, né? Deus tenha misericórdia de nós. Um outro sinal que eu vejo que sinaliza a conversão do apóstolo Paulo, queridos, é que esse homem começou logo a pregar. Ele começou a partilhar do que Jesus fez na vida dele. Aí você diz, pastor, eu não sei pregar. Bom, se formos pensar de forma formal, de um conhecimento profundo, talvez você tenha razão, eu não sei pregar. Mas o que é falar de Jesus? É, antes de mais nada, falar do que ele fez com você. Eu gosto muito da história do Gadareno. O Gadareno era um homem possuído por uma legião. Uma legião ia de 3.200 de 2.200 a 3.400 soldados romanos. Dependendo da legião, você tinha essa quantidade de soldados.
Quando Jesus se depara com esse homem e pergunta o nome dele, os demônios que estão nele respondem: Legião, porque somos muito. E esse homem vivia, era o terror da localidade, todo mundo tinha medo dele, ele vivia nos sepulcros. Quando ele encontra Jesus e é liberto por Jesus, ele volta a ter sensatez, ele tem acesso à vida social, volta para a sua família, mas ele queria estar com Jesus. Lembra que eu falei que quando a gente se converte de verdade, a gente quer estar com Jesus? E Jesus então entra no barco e vai embora. Ele queria entrar no barco para ir com Jesus, ele disse: não. As palavras de Jesus são essas: vá para os seus e conte tudo o que eu fiz por você, de como eu tive misericórdia de você. O que é pregar o Evangelho? É contar o que Deus fez por mim, de como Ele teve misericórdia de mim. Um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar, sozinho lá no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me nos seus braços, guiou-me os meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. É quando a gente lembra que a gente estava sem rumo, sem direção, vivendo sem significado, vivendo uma vida de ilusão, e que Ele abriu os nossos olhos, e que Ele quer ser meu amigo, meu parceiro de vida, meu companheiro de jornada. É que a gente partilha com outros. Tem muito crente que não fala nem que é crente, nem o que Cristo fez na vida dele, talvez porque seja tímido, ou porque Deus ainda não fez na vida dele, ou porque ele não sabe ainda, não experimentou ainda esse amor, não experimentou a dádiva de ser achado por Deus e de encontrá-lo. Esse homem começou a pregar de Jesus, pregar e a falar nas sinagogas que Jesus era filho de Deus. Não tem nada demais falar que Jesus é filho de Deus, olha, todo mundo fala. Não, para o judeu falar isso, é admitir que Jesus é o Messias esperado. Hoje, até hoje, os judeus esperam o Messias que está por vir, que Jesus é um impostor. Em Israel existem apenas por aí, 18 mil judeus messiânicos. O que é judeu messiânico? Não é membro dessa igreja messiânica que tem no Brasil. Judeus messiânicos são aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, por isso que eles são judeus messiânicos. É um número pequeno de judeus que afirmam que Paulo afirmou, que Jesus é filho de Deus. Você que encontrou Jesus um dia, Ele deu significado na sua história, o que é que você tem a contar? O que é que você era? O que Ele fez na sua vida? A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, tentador, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, tudo se fez novo. Eu sou eternamente grato pelo que Ele já fez por mim. Não há nada que Deus possa fazer que me faça amá-lo mais, porque o que Ele fez foi o maior bem que Ele poderia fazer. Me salvar da morte eterna, me aproximar de Deus, me fazendo filho. Saber que Ele cuida de mim todo dia, todo instante, apesar de mim, apesar dos meus erros, dos meus defeitos. Ele tem feito uma obra no meu e no seu coração. E isso é um sinal, o desejo de anunciar o que Ele fez por minha vida.
Eu poderia me alongar mais, mas eu vou parar por aqui. E quero de fato perguntar para você, você se acha alguém convertido? Diante daquilo que você falou hoje? Você fala com Ele, você ora a Ele, você louva o nome dEle, como Paulo foi achado por Ananias, ele está orando. Você dá lugar ao Espírito Santo? Você quer ser guiado, cheio do Espírito Santo? Você assume compromissos com Deus, ou de vez em quando se aparece para não pegar mal, ou você faz porque ama e tem compromisso com Ele? Não tem medo e vergonha de assumi-lo e dizer, Ele é meu Senhor, meu amigo. Você é alguém que gosta de estar junto com seus irmãos para abençoar e ser abençoado? Você é alguém que prega, que trabalha para a obra de Deus? Tem muitas pessoas entendendo mal o que é ser crente. E que estão, de uma forma limitada, vivendo uma vida medíocre, sem passar por uma conversão. A obra que Deus transforma o nosso coração. Aquilo que Ele faz lá dentro, que muda, não só a nossa trajetória, mas muda os nossos desejos, a nossa vontade, aqui no nosso peito, aqui dentro. E faz com que a gente viva uma vida diferente, uma vida para a glória de Deus. Paulo, em Romanos 10, ele diz, aquele que confessar com seus lábios e no coração crer que Jesus Cristo é Senhor, este será salvo. Aí eu vejo algumas pessoas que simplesmente colocam a condição para você ser salvo, o verbalizar, o receber Jesus como Salvador. Aí diz, repita comigo, eu nessa hora entrego minha vida a Jesus, eu agora sou servo dele, eu falo com lábios. Mas se os sinais não vierem, queridos, como os sinais estavam presentes na vida de Paulo, são palavras lançadas ao vento. A Bíblia fala de fruto digno do arrependimento. Frutos que sinalizam, que apontam que houve uma mudança aqui dentro de nós. É claro que você tem que confessar Jesus como o Senhor da sua vida, mas isso tem que ser do seu coração e não dos seus lábios. Que você, nessa noite, esteja a se questionar, será que eu sou convertido? Será que eu nasci de novo, mesmo? Ou eu estou apenas me segurando na tábua de salvação de uma religião, de uma denominação? Eu gosto de vir à igreja, mas eu ainda não experimentei isso. Esta é a hora, este é o momento de você curvar sua cabeça e dizer, Jesus, eu quero ser teu. Eu quero encontrar com o Senhor no caminho, como o Senhor encontrou com o apóstolo Paulo. Eu quero que o Senhor mude a minha história, a minha trajetória. Hoje eu entrego minha vida a Ti. Hoje eu quero experimentar uma mudança no meu coração. Hoje eu quero experimentar a obra do Teu Espírito Santo na minha vida, Senhor. Converte o meu caminho, converte o meu coração hoje, Pai. Faz com que o lavar regenerador do Espírito Santo, conforme está em Tito 3,5, se cumpra em minha vida hoje.